Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Amor que floresce no inverno. Bem-vindos, queridos ouvintes, a uma jornada através do tempo. Hoje vamos mergulhar nas terras áridas do Arizona de 1872, onde o inverno soprava mais frio que as lágrimas de um coração partido. Esta é uma história sobre como o amor pode brotar nos lugares mais improváveis, como uma flor silvestre que insiste em crescer entre as pedras do deserto. Vocês irão conhecer Samuel Whitmore, um viúvo que carrega 5 filhos e uma dor imensa, e a Iana, uma mulher mestiça, cujo coração guarda tanto a sabedoria apache quanto a ternura mexicana. Preparem-se para uma narrativa de superação, preconceito vencido pelo amor e família construída não pelo sangue, mas pela escolha do coração. Antes de começarmos, me digam, de onde vocês estão nos assistindo? Deixem nos comentários sua cidade. Adoro saber que nossa história alcança corações em todos os cantos. E não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like carinhoso. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias que aquecem a alma. Território do Arizona, norte de Tucson. Inverno de 1872. A tragédia na neve. O vento cortante do inverno de 1872 varria as terras áridas do território do Arizona como lâminas invisíveis, carregando consigo os últimos suspiros de esperança da caravana de Samuel Whitmore. As rodas da carroça gemiam contra o solo pedregoso, ecoando o lamento que Samuel guardava no peito desde que Margaret havia partido, 8 meses antes, vítima da tuberculose que a consumiu lentamente como vela ao vento. 5 crianças se aconchegavam sob mantas esfarrapadas na carroça, seus rostinhos pálidos pelo frio e pela fome. Thomas, aos 16 anos, já carregava nos ombros o peso de ser o homem da família quando o pai se perdia em memórias dolorosas. Catherine, aos 12, cuidava dos pequenos com a ternura prematura de quem cresceu rápido demais. Benjamin, de 8 anos, permanecia calado desde a morte da mãe, como se suas palavras tivessem sido enterradas junto com ela. Os gêmeos James e John, de apenas 3 anos, ainda chamavam por ela nas noites frias. "Papai, quanto falta?", sussurrou Kate, ajeitando a manta sobre os gêmeos adormecidos. Samuel olhou para o horizonte onde as montanhas se erguiam como dentes serrilhados contra o céu cinzento. 2 léguas, pequena. Logo estaremos seguros. Mas o destino havia tecido outros planos. Como lobos emergindo da névoa, os bandidos surgiram das rochas, suas armas reluzindo sob a luz difusa do sol invernal. O líder, um homem de barba grisalha e olhos cruéis, gritou ordens enquanto os demais cercavam a carroça. "Entreguem tudo que tem de valor." Samuel posicionou-se entre os filhos e os assaltantes, seu corpo tremendo não de medo, mas de uma ira desesperada. "Não temos nada, apenas crianças famintas." O primeiro tiro atingiu seu ombro, fazendo-o cambalear. O segundo atravessou sua perna, derrubando-o sobre a neve que começava a avermelhar-se. Kate gritou. Tom avançou para proteger o pai, mas era apenas um menino contra homens armados. As últimas imagens que Samuel guardou antes de desmaiar foram os rostos aterrorizados de seus filhos e o som de cascos se afastando,
deixando-os à própria sorte na imensidão gelada do deserto. Seria ali, naquele vale esquecido por Deus, que suas vidas se transformariam para sempre. O resgate silencioso. Quando Ayana encontrou a família destruída, o sol já se punha como uma ferida aberta no horizonte. Ela cavalgava sua égua malhada, em busca de ervas medicinais quando o vento trouxe até ela algo que conhecia bem demais: o cheiro metálico do sangue misturado ao desespero humano. Aos 28 anos, Ayana carregava em seus traços a herança de 2 mundos. Seus cabelos castanho escuros trançados com fitas de couro emolduravam um rosto onde os pômulos altos de sua mãe Apache se suavizavam com a doçura herdada do pai mexicano. Seus olhos escuros como a noite sem lua haviam aprendido a ler os sinais da natureza e do coração humano com igual precisão. 5 anos de solidão a haviam ensinado que a vida é frágil, como os primeiros brotos da primavera. Ela mesma havia perdido sua família em um massacre, quando soldados confundiram sua aldeia pacífica com um acampamento hostil. Desde então, vivia sozinha em uma cabana construída por suas próprias mãos, servindo como ponte entre o mundo Apache de sua mãe e as tradições mexicanas de seu pai. Ao se aproximar da carroça abandonada, seu coração se contraiu. Um homem jazia inconsciente na neve manchada de sangue, enquanto 5 crianças se aglomeravam ao seu redor como passarinhos em torno do ninho destruído. O mais velho, um rapaz de cabelos louros e olhos azuis cheios de lágrimas contidas, ergueu-se em posição defensiva. "Afastem-se!" Tom gritou, tentando soar ameaçador, apesar da voz embargada. "Ele ainda está vivo!" Ayana desmontou lentamente, suas mãos abertas em sinal de paz. Não disse palavra, apenas se ajoelhou ao lado de Samuel, examinando seus ferimentos com a delicadeza de quem conhece a dor alheia. O homem havia perdido muito sangue, mas ainda havia tempo. Com gestos precisos, ela rasgou pedaços de sua própria saia para estancar o sangramento, enquanto seus lábios murmuravam uma oração Apache que sua mãe lhe havia ensinado. As crianças observavam em silêncio hipnotizado, percebendo que aquela mulher estranha poderia ser sua única esperança. "Ele vai morrer", sussurrou Ben, pela primeira vez em meses, quebrando seu silêncio. Ayana olhou nos olhos do menino e balançou a cabeça suavemente. Em seguida, com uma força que surpreendeu Tom, ajudou a carregar Samuel para sua égua. Seria uma viagem longa até sua cabana, mas ela sabia que aquela família havia chegado até ela por algum propósito maior. O que ela não sabia ainda era que, ao salvá-los, também salvaria a si mesma da solidão que a consumia lentamente como areia movediça. Refúgio na cabana. A cabana de Ayana erguia-se como um milagre no meio do vale escondido, protegida por formações rochosas que a tornavam quase invisível para olhos desatentos. Construída com troncos de pinheiro e adobe, ela misturava a funcionalidade Apache com a calidez mexicana de forma harmoniosa. Mantas tecidas à mão cobriam as paredes, enquanto ervas secas pendiam do teto em feixes aromáticos. Durante os primeiros dias, a cabana transformou-se em um hospital improvisado. Ayana trabalhava incansavelmente sobre Samuel, que permanecia inconsciente, alternando entre a febre e os calafrios. Ela combinava os conhecimentos medicinais de ambas as culturas, cataplasmas de ervas Apache para as feridas, chás mexicanos para fortalecer o sangue e orações sussurradas em 4 idiomas diferentes. Tom observava cada movimento dela com desconfiança crescente. "Que tipo de feitiçaria é essa?" murmurou quando a viu queimar sálvia e passar a fumaça sobre o corpo do pai. "Não é feitiçaria", respondeu Ayana em inglês pausado, mas claro. "É medicina. Minha mãe me ensinou, como minha avó ensinou a ela." Kate, mais receptiva, aproximava-se sempre que podia, fascinada pelos gestos precisos de Ayana. A menina ajudava a trocar as ataduras e aprendeu rapidamente a preparar os chás medicinais. Havia algo maternal na forma como Ayana cuidava não apenas do pai, mas de todos eles, garantindo que comessem, que se aquecessem, que não perdessem a esperança. Benjamin, que havia voltado a falar, seguia Ayana como uma sombra pequenina. Os gêmeos James e John, por sua vez, pareciam aceitar naturalmente a presença dela, talvez por serem jovens demais para compreender preconceitos. "Por que está nos ajudando?" perguntou Tom uma noite,
quando Ayana trocava novamente as ataduras do pai. Ela parou por um momento, seus dedos hábeis imobilizando-se sobre o tecido ensanguentado. Porque já estive onde vocês estão, sozinha, com medo, perdida. Seus olhos encontraram os dele no clarão das velas. E alguém me ajudou quando eu mais precisava. Os missionários de San Xavier me acolheram quando eu era apenas uma menina traumatizada. Ensinaram-me inglês, espanhol, até um pouco de francês. Tom baixou a guarda por um instante. Você perdeu sua família também? Há muito tempo, Ayana sussurrou, voltando aos cuidados. Mas a dor nunca nos abandona completamente. Apenas aprendemos a carregá-la com mais dignidade. Naquela noite, pela primeira vez desde a tragédia, Tom permitiu-se chorar. E Ayana, respeitando sua necessidade de luto, apenas continuou cuidando daqueles que o destino havia colocado sob sua proteção. Mas na escuridão lá fora, outros olhos observavam a cabana. Samuel Whitmore e seus filhos não haviam passado despercebidos, e havia quem considerasse sua sobrevivência uma ameaça. Crescendo a desconfiança, os dias se alongavam na cabana como fios de uma tapeçaria delicada, cada um trazendo pequenas vitórias e novos desafios. Samuel ainda não havia despertado completamente, mas seus ferimentos começavam a mostrar sinais de melhora. Tom, entretanto, lutava com conflitos internos que cresciam como tempestade no horizonte. Ela está usando magia pagã, papai, sussurrou para Kate uma manhã, observando Ayana preparar uma mistura de ervas desconhecidas. Tom, ela salvou a vida dele, Kate replicou, mas sua voz carregava uma dúvida que não conseguia disfarçar. A crise chegou quando Benjamin desenvolveu pneumonia. O menino, já frágil desde a morte da mãe, começou a tossir sangue durante uma noite especialmente fria. Ayana trabalhou sem descanso, combinando vaporizações de eucalipto com cantos apache e remédios mexicanos transmitidos por gerações. Tom observava, dividido entre a esperança e o medo. Se ele morrer por causa dessas suas práticas, ele não vai morrer. Ayana respondeu com uma serenidade que parecia vir de lugar muito profundo. Confie em mim. Durante 3 noites seguidas, ela não saiu do lado de Ben, resfriando sua febre com compressas geladas, fazendo-o inalar vapores medicinais, sussurrando histórias apache sobre meninos corajosos que venciam os espíritos da doença. Kate ajudava, aprendendo os cuidados com uma dedicação que impressionava a Ayana. Na 4ª madrugada, quando os lobos cercaram a cabana, atraídos pelo cheiro da doença e da vulnerabilidade, Tom compreendeu verdadeiramente quem era Ayana. Ela saiu para o alpendre sem arma, apenas com tochas acesas, e começou a cantar. Era um canto apache antigo, poderoso, que fazia os lobos recuarem não por medo, mas por respeito. Sua voz ecoava no vale como chamado ancestral, conectando-se com forças que Tom não compreendia, mas que sentia na alma. Quando os lobos se afastaram, desaparecendo na escuridão como sombras, Tom finalmente entendeu que Ayana não era uma ameaça, era uma guardiã. Como aprendeu a fazer isso? Perguntou, sua voz repleta de uma admiração nova. Minha mãe me ensinou que todo ser vivo merece respeito. Os lobos não queriam nos atacar, apenas investigar. Eu apenas falei com eles na linguagem que compreendem. Naquela noite, Ben respirou mais tranquilo. E Tom, pela primeira vez desde a tragédia, permitiu-se acreditar que talvez houvesse esperança para sua família destroçada. Mas nos dias seguintes, outros visitantes chegariam à cabana, e nem todos viriam em paz. O despertar de Samuel. Quando Samuel finalmente abriu os olhos, 2 semanas completas haviam se passado. O mundo que encontrou era diferente daquele que havia perdido na névoa da inconsciência. Sua primeira imagem foi a de uma mulher de traços suaves e olhos profundos, que segurava uma xícara de chá fumegante e o observava com preocupação maternal. Meus filhos, foi sua primeira palavra, saindo como um sussurro áspero. Estão seguros? Ayana respondeu em inglês cuidadoso, apoiando-o para que pudesse beber o chá. Todos os 5, crescendo e se fortalecendo. Samuel tentou se sentar, mas a dor nos ferimentos o fez cambalear. Ayana o amparou com firmeza surpreendente para alguém aparentemente tão delicada. Foi então que ele pôde observar verdadeiramente o ambiente ao seu redor. A cabana respirava vida e cuidado. Suas roupas estavam limpas e remendadas com destreza. Perto da lareira,
Kate ajudava os gêmeos a comer um ensopado que cheirava a especiarias desconhecidas, mas apetitosas. Tom lia para Ben, que parecia haver recuperado as cores. Todos pareciam bem cuidados. Há quanto tempo estou aqui? Samuel perguntou, sua mente ainda nebulosa. 2 semanas e 3 dias, Ayanna respondeu, verificando suas ataduras com dedos hábeis. Você perdeu muito sangue. Por alguns dias pensei que... Ela não terminou a frase, mas Samuel compreendeu. Havia estado mais próximo da morte do que imaginava. Durante os dias seguintes, conforme recuperava as forças, Samuel observava fascinado a dinâmica que havia se estabelecido. Ayanna havia criado uma rotina que abraçava todos os seus filhos como uma segunda mãe. Ela ensinava Kate a tecer e cozinhar, ajudava Tom com lições de história e geografia que havia aprendido com os missionários. Contava histórias Apache para Ben e os gêmeos, sempre em inglês cuidadoso, que ela dominava melhor do que aparentava inicialmente. Você fala quantas línguas? Samuel perguntou certa tarde, quando ela voltou de uma caminhada trazendo ervas frescas. 4. Ela respondeu, um sorriso tímido iluminando seu rosto. Apache da minha mãe, espanhol do meu pai, inglês e francês dos missionários. As palavras são como pontes, conectam corações que poderiam permanecer estranhos. Foi nesse momento que Samuel compreendeu que aquela mulher não era apenas sua salvadora. Era alguém que havia preenchido um vazio em sua família que ele nem sabia que existia. Pela primeira vez desde a morte de Margaret, ele se permitiu imaginar que talvez pudesse existir um futuro onde a felicidade fosse novamente possível. Mas como se o destino quisesse testar essa frágil esperança, no dia seguinte chegou um visitante que mudaria tudo novamente. Ameaças externas. O coronel Henry Blackwood chegou como uma tempestade de inverno, súbito, frio e carregado de presságios sombrios. Sua farda militar impecável contrastava com o ambiente rústico da cabana, e seus olhos de aço vasculhavam cada canto como se procurassem evidências de um crime. Samuel, ainda debilitado, mas determinado a proteger sua família, apoiou-se na parede e enfrentou o visitante. Coronel, a que devemos sua visita? Blackwood retirou um envelope do bolso interno da farda. Venho a pedido da família de sua falecida esposa, Sr. Whitmore. Há preocupações sobre o bem-estar de seus filhos e as circunstâncias atuais de sua situação. Ayanna, que preparava o jantar próximo à lareira, não ergueu os olhos, mas Samuel percebeu a tensão em seus ombros. As crianças, sentindo a atmosfera pesada, aproximaram-se instintivamente do pai. Que circunstâncias? Samuel perguntou, embora já adivinhasse a resposta. Informações chegaram até nós sobre sua coabitação com uma mulher de origem duvidosa, uma mestiça. A palavra saiu da boca de Blackwood como cuspe. Há rumores de que o ataque à sua caravana pode ter sido facilitado por colaboradores internos. Colaboradores internos. Samuel sentiu a raiva crescer em seu peito. Coronel, se não fosse por essa mulher de origem duvidosa, eu e meus filhos estaríamos mortos. Ela nos salvou, cuidou de nós, nos deu abrigo quando não tínhamos mais nada. Blackwood observava a Ayanna como um predador estuda sua presa. É exatamente isso que me preocupa, Whitmore. Que tipo de influência essa pessoa está exercendo sobre crianças impressionáveis? Que valores estão sendo incutidos em mentes jovens? Tom, que havia crescido em respeito por Ayanna durante as semanas de convivência, deu um passo à frente. Ela nos ensinou sobre honra, sobre cuidar uns dos outros, sobre respeitar a natureza e... Cale-se, menino, Blackwood cortou. Você nem compreende como está sendo manipulado. Foi Ayanna quem finalmente se virou, seus olhos escuros encontrando os do coronel sem medo. Com licença, senhor militar. O senhor foi convidado para esta mesa. A pergunta, feita em inglês perfeito e com dignidade inabalável, fez Blackwood recuar meio passo. Ele não esperava ser confrontado diretamente. Tenho autoridade legal para investigar situações que ponham em risco o bem-estar de crianças, ele retrucou. E eu tenho o direito de proteger minha família, Samuel respondeu, sua voz ganhando força. Esta mulher salvou nossas vidas. Se isso incomoda a família de Margaret, então que venham aqui ver com os próprios olhos antes de enviarem acusadores. Blackwood guardou o envelope, seu rosto enrijecido pela contrariedade. Isso não terminou, Whitmore. Voltarei com documentos adequados.
E da próxima vez espero encontrar uma situação mais apropriada. Quando o coronel partiu, deixou atrás de si um silêncio pesado, como chumbo. Samuel sabia que a batalha verdadeira estava apenas começando. Laços que se fortalecem. Após a visita ameaçadora de Blackwood, a vida na cabana ganhou uma urgência silenciosa. Samuel se recuperava mais rapidamente, movido pela necessidade de proteger sua família improvável, enquanto Ayanna mantinha sua serenidade exterior, embora seus olhos revelassem a preocupação que carregava no coração. A situação se tornou crítica quando a infecção no ferimento da perna de Samuel retornou com força renovada. Ayanna sabia que precisaria de medicamentos mais específicos, disponíveis apenas na cidade mais próxima. Uma jornada perigosa para uma mulher mestiça, mas necessária para salvar a vida dele. "Eu vou com você", declarou Kate, com determinação que surpreendeu a todos. "Pequena, é perigoso", Ayanna respondeu suavemente, usando o carinhoso diminutivo em espanhol que havia adotado para a menina. "Mais perigoso é deixar papai morrer", Kate retrucou, seus olhos azuis brilhando com resolução. "Além disso, será menos suspeito se estivermos juntas. Uma mulher com uma filha." Tom apoiou a irmã. "Kate tem razão. E eu posso cuidar dos outros enquanto vocês estão fora." A viagem até a cidade revelou-se uma experiência transformadora para ambas. Kate observava fascinada, como Ayanna navegava entre dois mundos, alternando entre inglês, espanhol e apache, conforme a necessidade. Na farmácia, quando o proprietário se recusou a vender medicamentos para uma índia, Kate interviu com voz firme. "Esta é minha tia, e ela é uma curandeira respeitada. Meu pai está gravemente ferido e precisa desses medicamentos. Se o senhor prefere que ele morra por causa de seus preconceitos, isso ficará na sua consciência." A autoridade natural na voz da menina, combinada com sua aparência claramente anglo-saxônica, forçou o farmacêutico a ceder. Mas foi durante o caminho de volta que o vínculo verdadeiro se formou. Cansadas e carregando as medicinas, elas pararam para descansar próximo a um riacho. Ali, sentada sobre uma manta apache tecida pela própria mãe de Ayanna, Kate fez a pergunta que havia guardado por semanas. "Você vai ficar conosco para sempre?" Ayanna entrelaçou os dedos com os da menina. "Não sei, Mija. Seu pai está se recuperando. Logo vocês não precisarão mais de mim. Mas nós queremos que você fique", Kate sussurrou. "Não porque precisamos, mas porque você é família agora. É diferente de mamãe, mas é família do mesmo jeito." Naquele momento, observando o sol se pôr sobre as montanhas distantes, Ayanna compreendeu que também havia encontrado algo que julgava perdido para sempre. Um lugar onde pertencia completamente. Quando retornaram à cabana, encontraram Samuel sentado no alpendre, esperando. Seu sorriso de alívio ao vê-la se aproximando disse mais do que 1000 palavras poderiam expressar. "Bem-vindas ao lar", ele disse, e pela primeira vez a palavra lar soou verdadeira para todos eles. E se isto fosse lar, a recuperação de Samuel, auxiliada pelos medicamentos corretos e pelos cuidados incansáveis de Ayanna, trouxe consigo uma clareza que ele não experimentava desde a morte de Margaret. Sentado no alpendre da cabana, observando seus filhos brincarem no pátio enquanto Ayanna trabalhava no jardim de ervas, uma compreensão profunda se instalou em seu coração. "Ayanna", ele chamou suavemente numa tarde dourada de março, quando ela se aproximou para verificar suas ataduras. "Sim, Samuel." Ela havia começado a usar seu nome próprio, abandonando as formalidades que mantivera no início. "Não quero voltar para o leste." As palavras saíram com a força de uma confissão. "Não há mais nada para nós lá, apenas fantasmas e memórias dolorosas. E aqui," ele fez um gesto abrangendo o vale, a cabana, os filhos que corriam livres. "Aqui encontramos algo novo." Ayanna pausou em seus cuidados. "Seus filhos têm uma vida no leste. Educação, oportunidades. Eles têm uma vida aqui também. Uma vida melhor, talvez." Samuel segurou a mão dela delicadamente. "Tom está aprendendo sobre negócios e comércio, observando como você negocia com os viajantes." Kate descobriu talentos para medicina e ensino. Ben está falando novamente, rindo novamente. Os gêmeos estão crescendo fortes e livres. Naquela noite, Ayanna propôs algo que surpreendeu a todos. Um ritual de luto adequado para Margaret. Vocês nunca se despediram apropriadamente dela.
explicou. É importante honrar quem partiu antes de abraçar completamente quem chegou. Ela criou um altar simples no jardim, misturando elementos cristãos, apache e mexicanos. Velas brancas, flores silvestres, uma foto de Margaret que Tom havia guardado cuidadosamente e pequenos objetos pessoais de cada filho. Cada um de vocês deve deixar algo aqui, a Iana explicou suavemente. Algo que representa sua conexão com ela, mas também sua disposição de deixar a dor partir. Tom deixou uma das primeiras cartas que Margaret havia lhe escrito, ensinando-o a ler. Kate colocou um pequeno dedal que usavam juntas para costurar. Ben depositou um desenho que havia feito de toda a família quando ainda estavam no leste. Os gêmeos, orientados pelo irmão mais velho, deixaram pequenas pedras coloridas que haviam coletado durante a viagem. Samuel foi o último. Retirou do bolso a aliança de casamento de Margaret e a segurou por um longo momento. Obrigado por nos dar tanto amor. Obrigado por nos ensinar a ser família. E obrigado por nos enviar alguém para continuar cuidando de nós quando você não pôde mais fazê-lo. Ele colocou a aliança sobre o altar e, pela primeira vez em meses, conseguiu sorrir pensando em Margaret, sem que a dor fosse insuportável. Mais tarde, quando as crianças dormiam, Samuel encontrou a Iana no alpendre, observando as estrelas. Case-se comigo, ele disse simplesmente. Ela se voltou surpresa. Samuel, não por conveniência, não por necessidade, mas porque descobri que o amor pode chegar 2 vezes na vida de uma pessoa e, quando chega, devemos ter coragem de abraçá-lo. A Iana permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois, estendeu a mão para ele. Si, ela sussurrou. Si, quero ser tua esposa. E sob as estrelas do deserto do Arizona, uma nova família verdadeiramente nasceu. A ameaça legal. O casamento civil aconteceu numa manhã fria de abril, no escritório do juiz de paz da cidade mais próxima. Samuel, ainda mancando levemente, vestia seu melhor terno. A Iana usava um vestido simples de algodão azul que Kate havia ajudado a costurar, seus cabelos trançados com fitas brancas que pertenceram à falecida Margaret, um gesto de continuidade que tocou profundamente o coração de Samuel. Tom, agora com 17 anos e legalmente capaz de testemunhar, segurou a mão do pai durante a cerimônia. Estou orgulhoso do senhor, papai, sussurrou quando o juiz pronunciou os marido e mulher. Mas a felicidade foi de curta duração. 2 dias após o casamento, Blackwood retornou, desta vez acompanhado por um advogado magro de óculos e uma papelada que parecia capaz de destruir mundos. Sr. Whitmore, o advogado, apresentado como Dr. Pemberton, anunciou formalmente: vim notificá-lo de que a família de sua primeira esposa está contestando sua competência parental e solicitando a custódia de seus 5 filhos menores. Samuel sentiu o mundo balançar sob seus pés. Com que autoridade? Sob a alegação de incompetência parental, degradação moral e exposição de menores a influências prejudiciais. Pemberton leu do documento. O casamento com uma mulher de origem indígena é considerado evidência de julgamento comprometido. A Iana, que havia permanecido em silêncio até então, deu um passo à frente. Posso ver esses documentos? Blackwood riu com desdém. Você sabe ler, Índia? Posso ler em 4 idiomas, coronel. A Iana respondeu com dignidade gelada, incluindo o legalês que aprendi com os missionários. Ela estudou os papéis com atenção crescente. Estes documentos citam leis territoriais, não federais, e o território do Arizona reconhece casamentos interraciais como legais desde 1871. Dr. Pemberton ajustou os óculos claramente incomodado. A questão não é a legalidade do casamento, mas o bem-estar das crianças. Foi Tom quem se adiantou, sua voz firme apesar da juventude. Dr. Pemberton, o senhor gostaria de ouvir o testemunho das próprias crianças sobre seu bem-estar? Tom, você não precisa... Samuel começou. Preciso sim, papai. Tom se posicionou entre os adultos, assumindo uma autoridade que surpreendeu a todos. Desde que a Iana entrou em nossas vidas, Ben voltou a falar e a sonhar. Kate aprendeu habilidades que nenhuma escola do leste poderia ensinar. Os gêmeos estão crescendo saudáveis e felizes. E eu aprendi que família não é definida por cor de pele ou origem, mas por amor e dedicação. Kate juntou-se ao irmão. A senhora Ayana nos ensina história, geografia, medicina e artesanato. Nós falamos 3 idiomas agora.
Como isso pode ser prejudicial? Ben, pequeno mas determinado, segurou a mão de Ayanna. Ela me ensinou que não é errado sentir saudade da mamãe, mas que também posso amar alguém novo. Até os gêmeos, em sua inocência de 3 anos, abraçaram as pernas Aces. Amor que floresce no inverno. Continuação. Até os gêmeos, em sua inocência de 3 anos, abraçaram as pernas de Ayanna, chamando-a de Mamãe Yana com naturalidade, que fez o coração de todos os presentes se apertar. Dr. Pemberton guardou os documentos visivelmente constrangido. Voltaremos com novas estratégias. Quando os visitantes partiram, a família se reuniu na sala, o silêncio pesado como nuvem de tempestade. Samuel segurou as mãos de Ayanna, seus dedos entrelaçados como promessa de resistência. Não vão nos separar, ele declarou. Somos uma família agora, uma família verdadeira. Mas todos sabiam que a batalha estava apenas começando e que teriam que lutar com mais do que amor para proteger o que haviam construído juntos. O casamento na mesa 3 semanas após a ameaça legal, Ayanna propôs algo que surpreendeu até mesmo Samuel. Uma segunda cerimônia de casamento, desta vez seguindo tradições Apache, em uma mesa sagrada nas montanhas próximas. O casamento civil nos protege perante a lei dos brancos, ela explicou, enquanto preparava roupas tradicionais que havia guardado por anos. Mas o casamento na mesa nos unirá perante os espíritos dos meus ancestrais e selará nossa família, de forma que nenhum documento pode desfazer. A mesa era uma formação rochosa plana no alto de uma colina, de onde se podia ver todo o vale onde haviam construído sua vida. Samuel vestia uma camisa branca simples e calças de couro, enquanto Ayanna usava um vestido Apache tradicional que pertencera à sua mãe, decorado com contas e bordados que contavam histórias de gerações passadas. Para a surpresa de todos, alguns membros da tribo Apache local compareceram à cerimônia. Ayanna havia mandado palavra através dos caminhos tradicionais, e eles vieram por respeito à memória de sua mãe e curiosidade sobre a família mista que ela havia formado. O xamã, um homem idoso de cabelos brancos como neve, conduziu a cerimônia em Apache, traduzindo para o inglês quando necessário. Eles trocaram pulseiras de couro trançado, beberam de uma única taça de água de nascente e caminharam 4 vezes ao redor de uma fogueira sagrada, enquanto o xamã cantava bênçãos ancestrais. Esta mulher foi perdida para nós, declarou o xamã em inglês pausado, mas encontrou família nova. Homem branco, você aceita não apenas esposa, mas responsabilidade com pessoas dela? Samuel olhou nos olhos do xamã sem hesitar. Aceito, e peço que aceitem minha família como parte da sua. O xamã sorriu pela primeira vez. Crianças, venham. Tom, Kate, Ben e os gêmeos se aproximaram. O xamã tocou a testa de cada um, sussurrando bênçãos em Apache. Agora são filhos de 2 mundos. Devem honrar ambos. Kate, em Apache que havia aprendido com Ayanna, respondeu, vamos honrar. Quando a cerimônia terminou e o sol se punha pintando o céu de dourado e vermelho, a família desceu da mesa como algo completamente novo, não apenas anglo-saxões ou apaches, mas uma ponte viva entre culturas, fortalecida pelo amor e pela escolha consciente de pertencer uns aos outros. Mas nas sombras do vale, Blackwood observava com binóculos, planejando seu próximo movimento. O último confronto. O ataque final de Blackwood veio disfarçado de investigação oficial. Ele retornou com uma escolta militar completa, alegando ter descoberto evidências de que Ayanna mantinha contato com as tribos que haviam atacado a caravana original. Temos testemunhas que a viram se comunicando com apaches hostis, declarou Blackwood, brandindo documentos falsificados. Isso prova cumplicidade no ataque original. Samuel, que havia recuperado completamente suas forças, enfrentou o coronel com firmeza. Que testemunhas? Que evidências? Ou apenas preconceito vestido de autoridade? A evidência está aqui. Blackwood apontou para as pulseiras Apache que Samuel e Ayanna usavam. Símbolos tribais, conexões óbvias. Foi então que Tom, agora amadurecido pela responsabilidade e pelo amor à família, deu um passo crucial. Durante semanas ele havia investigado discretamente o próprio ataque à caravana, conversando com viajantes e comerciantes. Descobrira algo que mudaria tudo. Coronel Blackwood, Tom disse com voz clara, o senhor quer saber quem realmente atacou nossa caravana? Silêncio, menino, isso não... Foram soldados desertores do seu próprio regimento.
Tom continuou, retirando papéis do bolso. Tenho testemunhas. O comerciante José Martinez os reconheceu. 3 soldados que desertaram há 6 meses e se tornaram bandidos. O rosto de Blackwood empalideceu. Isso é impossível, impossível ou inconveniente? A Iana se aproximou, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Coronel, o senhor passou meses tentando culpar os Apache por crimes cometidos por homens da sua própria unidade. Por quê? A resposta veio de uma direção inesperada. O xamã Apache apareceu no limite da propriedade, acompanhado por vários guerreiros. Não vinham para atacar, mas para proteger. Homem militar, o xamã disse em inglês pausado. Você vem terra nossa, família nossa. Por que traz soldados contra a mulher que perdeu tudo por sua guerra? Blackwood, cercado por Apache de um lado e pela família determinada de outro, percebeu que sua posição havia se tornado insustentável. Sem evidências reais e com suas acusações expostas como falsas, ele não tinha mais poder legal. Isso não terminou, ele sibilou, mas sua voz já não carregava a mesma autoridade. Sim, terminou, Samuel respondeu firmemente. E se voltar aqui novamente sem motivo legítimo, enfrentará não apenas a mim, mas a todos que protegem esta família. Quando Blackwood e seus soldados partiram, deixaram atrás apenas poeira e o eco vazio de preconceitos derrotados pelo amor e pela verdade. Naquela noite, a família Apache local compartilhou uma refeição com a família Whitmore Ayana, selando uma aliança que duraria gerações. Raízes profundas. 1884, 12 anos depois. O vale havia se transformado em um pequeno próspero centro de comércio, onde caravanas paravam para descansar e reabastecer. A propriedade dos Whitmore Ayana tornou-se famosa como lugar de hospitalidade e justiça, onde todas as culturas eram bem-vindas. Samuel, agora com cabelos grisalhos, mas olhos ainda jovens, supervisionava o armazém, que havia construído com os filhos. Tom, aos 28 anos, havia se tornado advogado, especializando-se em direitos territoriais e disputas interraciais. Sua experiência de vida lhe dava uma perspectiva única que era muito respeitada nos tribunais. Kate, aos 24 anos, dirigia uma escola que atendia filhos de colonos mexicanos e Apache, ensinando em 3 idiomas e usando métodos que misturavam tradições educacionais de todas as culturas. Seus métodos inovadores atraíam visitantes de territórios distantes. Benjamin, aos 20 anos, havia se tornado veterinário, combinando conhecimentos tradicionais Apache sobre animais com medicina moderna. Era especialmente respeitado pelas tribos locais, que o procuravam tanto quanto os fazendeiros brancos. Os gêmeos James e John, agora com 15 anos, administravam a parte comercial da propriedade com habilidade surpreendente para sua idade, falando fluentemente Apache, espanhol e inglês, servindo como tradutores e mediadores em negociações complexas, e a família havia crescido. Helena, de 9 anos, tinha os cabelos castanhos da mãe e os olhos azuis do pai. Falava 4 idiomas fluentemente e mostrava talento precoce para a medicina. Carlos, de 7 anos, era um aventureiro nato que conhecia cada trilha das montanhas e cada animal do vale. Rosa, a pequenina de 4 anos, era o centro radiante de carinho da família, mimada por todos os irmãos mais velhos. Abuela Iana, Rosa chamou, correndo para a Iana, que trabalhava no jardim. Mesmo sendo sua mãe biológica, as crianças mais novas a chamavam de avó por influência dos irmãos mais velhos, que a viam como matriarca da família. Sim, menina. A Iana a ergueu no colo, seus cabelos agora com fios prateados, mas seus olhos ainda brilhando com a mesma ternura de 12 anos atrás. Tom disse que vai me ensinar a ler documentos legais. Samuel aproximou-se rindo. Rosa, você tem 4 anos. Que tal aprender primeiro a ler histórias? Já sei ler histórias em 3 idiomas, papá. Rosa respondeu com seriedade cômica. Agora quero aprender coisas importantes. Naquela tarde, 3 gerações se reuniram no alpendre como faziam todas as tardes. Samuel e a Iana observavam seus filhos e netos brincarem no pátio, suas vozes misturando inglês, espanhol e Apache em uma sinfonia de culturas unidas pelo amor. Alguma vez imaginou que chegaria até aqui? Samuel perguntou segurando a mão de Iana. Imaginé que morreria sozinha. Ela respondeu suavemente. Pero el amor, o amor tem seus próprios planos. Kate se aproximou com um telegrama.
Papai, chegou uma mensagem do governador territorial. Ele quer criar um programa oficial para mediar conflitos entre colonos e tribos e quer que nossa família seja o modelo. Samuel sorriu. O que você acha, meu amor? Ayanna observou seus filhos, seus netos, o vale próspero que havia se tornado símbolo de união entre culturas. Creio que estamos prontos para compartilhar o que aprendemos. Naquela noite, enquanto as estrelas do Arizona brilhavam sobre o vale, Samuel e Ayanna caminharam até a mesa sagrada onde haviam se casado na tradição Apache. Lá, de mãos dadas, observaram as luzes de sua propriedade cintilando abaixo como promessa de esperança. 12 anos, Samuel murmurou. Toda uma vida, Ayanna respondeu, e apenas o começo, porque o amor que floresce no inverno tem raízes profundas o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade e sementes fortes o suficiente para criar florestas inteiras de esperança. A grande revelação. Outono de 1884. A carta chegou numa manhã dourada de outubro, trazida por um correio que cavalgara 3 dias para entregá-la. Samuel reconheceu imediatamente o selo oficial do Departamento de Assuntos Indígenas dos Estados Unidos. Senhor e Senhora Whitmore, ele leu em voz alta para a família reunida na sala. Sua propriedade foi selecionada para receber a visita do Comissário Federal de Assuntos Indígenas, que deseja conhecer pessoalmente o modelo de integração cultural que vocês desenvolveram. Tom assoviou baixinho. Papai, isso é importante. Muito importante. Por quê? Perguntou Helena, sempre curiosa. Kate explicou pacientemente. Porque o governo está tentando decidir como lidar com as tribos em todo o território. Se eles aprovarem nosso modelo, outras famílias poderão viver como nós, completou Benjamin. Sem medo, sem preconceito. Ayanna permaneceu em silêncio, mas Samuel percebeu a tensão em seus ombros. Ela havia aprendido a desconfiar de autoridades federais, especialmente quando falavam em integração. Meu amor, ele disse suavemente, qual é sua preocupação? Integração muitas vezes significa assimilação forçada, ela respondeu. Eles querem que os Apache se tornem como brancos, não que brancos, e Apache aprendam uns com os outros. A preparação para a visita do comissário se tornou um momento de reflexão profunda para toda a família. Eles passaram dias organizando documentos, cartas de recomendação de comerciantes e viajantes, registros da escola de Kate, relatórios de Benjamin sobre criação de gado usando métodos mistos. Mas foi Rosa quem fez a pergunta que todos evitavam. Papá, e se eles não gostarem de como vivemos? Samuel se ajoelhou na altura da filha. Então mostraremos a eles que o amor é mais forte que o medo, pequena. O comissário James Wheeler chegou com uma comitiva pequena mais impressionante. 2 assessores, um etnólogo e um jornalista do Washington Post. Samuel observou Ayanna se transformar diante de seus olhos, assumindo uma postura formal que ele não via há anos. Comissário Wheeler, Samuel cumprimentou. Bem-vindo à nossa propriedade. Wheeler era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos e olhos inteligentes, que observavam tudo com atenção clínica. Senhor Whitmore, sua reputação chegou até Washington. Dizem que vocês conseguiram algo impossível, uma comunidade verdadeiramente integrada. Durante 3 dias, o comissário e sua equipe observaram cada aspecto da vida da família. Assistiram às aulas de Kate, onde crianças de 3 culturas aprendiam juntas. Acompanharam Benjamin tratando cavalos com métodos que misturavam ciência moderna e conhecimento ancestral. Observaram Tom mediando uma disputa comercial entre um fazendeiro mexicano e um Apache, usando leis territoriais que ele próprio havia ajudado a redigir. Mas foi na 3ª noite que a verdadeira revelação aconteceu. Wheeler pediu para conversar a sós com Ayanna. Eles se sentaram no alpendre, sob as estrelas que haviam testemunhado tantas transformações. Senhora Whitmore, Wheeler começou, sua voz cuidadosa. Preciso lhe fazer uma pergunta direta. Vocês realmente acreditam que este modelo pode ser replicado? Ou é apenas uma situação única, resultado de circunstâncias extraordinárias? Ayanna ficou em silêncio por um longo momento, observando suas mãos calosas pelo trabalho de anos construindo aquela vida. Comissário, ela finalmente respondeu. Quando Samuel me pediu em casamento, não foi porque precisava de mim para sobreviver. Foi porque escolheu me amar. Quando seus filhos me aceitaram como mãe, não foi porque não tinham escolha.
Foi porque escolheram me dar seu coração. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. A integração não acontece por decreto ou programa governamental. Acontece quando as pessoas escolhem ver humanidade umas nas outras, não diferenças. Nosso modelo pode ser replicado, sim, mas apenas por famílias que tenham coragem de amar além dos preconceitos. Wheeler assentiu lentamente. E se o governo tentar forçar essa integração? Falhará, Ayanna respondeu sem hesitar. Como todas as tentativas de forçar amor fracassam. O máximo que o governo pode fazer é criar espaços seguros onde o amor possa florescer naturalmente. Naquela noite, o comissário entendeu que havia encontrado algo raro. Não um modelo que podia ser replicado mecanicamente, mas uma inspiração que podia motivar outros a escolher o amor sobre o medo. A verdadeira revelação não era como eles haviam construído aquela vida, era por que haviam escolhido construí-la. Desfecho: o legado do amor. Primavera de 1885. O relatório do comissário Wheeler foi publicado no Washington Post com o título Uma Família Americana, quando o amor vence o preconceito. As repercussões se espalharam por todo o território e além, trazendo visitantes de lugares distantes que queriam ver pessoalmente a família impossível que havia provado que a integração cultural podia funcionar. Mas para Samuel e Ayanna, o verdadeiro sucesso se media em momentos mais simples. Helena ensinando Rosa a trançar os cabelos como as mulheres Apache. Carlos traduzindo para um comerciante chinês que parou para negociar. Os gêmeos James e John organizando uma competição de montaria onde jovens de todas as culturas competiam lado a lado. Tom havia aberto um escritório de advocacia em Tucson, especializando-se em direitos territoriais e casos interraciais. Seu sucesso inspirou outros jovens mestiços a buscar educação formal. Kate expandiu sua escola, que agora atendia mais de 50 crianças e treinava professores para levar métodos integrados para outras comunidades. Benjamin estabeleceu uma clínica veterinária que servia fazendeiros, Apache e viajantes indistintamente. Em uma tarde de maio, quando as flores silvestres pintavam o vale de cores vibrantes, toda a família se reuniu para celebrar o 13º aniversário de casamento de Samuel e Ayanna. 3 gerações se aglomeravam no pátio da propriedade que havia se tornado quase uma pequena cidade. Samuel, agora avô de 2 netos, filhos de Tom, observava Ayanna ensinar suas netas a identificar ervas medicinais. Seus cabelos estavam completamente grisalhos, mas seus olhos mantinham a mesma ternura que o havia conquistado todos aqueles anos atrás. Em que está pensando, meu amor? Ayanna perguntou, aproximando-se dele depois da lição. Estava pensando em Margaret, ele respondeu honestamente, e em como ela ficaria orgulhosa de ver no que nossa família se transformou. Ayanna sorriu, entrelaçando os dedos com os dele. Ela nos enviou uns aos outros, não crês? Sabia que precisaríamos uns dos outros para nos tornarmos completos. Naquela noite, quando todos os convidados partiram e as crianças finalmente adormeceram, Samuel e Ayanna caminharam até seu lugar favorito, a pequena colina atrás da casa, de onde podiam ver todo o vale que haviam transformado. 13 anos, Samuel murmurou, abraçando-a por trás. Parece uma vida inteira, Ayanna respondeu, apoiando-se contra seu peito. E ao mesmo tempo, como se tivesse começado ontem. Você tem algum arrependimento? Ele perguntou. Ela se virou em seus braços, seus olhos brilhando na luz da lua. Apenas um. O coração de Samuel se apertou. Qual? Que levamos tanto tempo para nos encontrar, ela sussurrou, antes de beijá-lo suavemente. No vale abaixo, as luzes de sua propriedade cintilavam como estrelas terrestres, cada uma representando uma vida tocada pelo amor que eles haviam escolhido cultivar. Famílias de diferentes culturas que haviam encontrado ali um modelo de como viver em harmonia. Crianças que cresciam acreditando que o amor era mais forte que o preconceito. Sabe qual é o nosso verdadeiro legado? Samuel perguntou, observando as luzes. Jimmy, não é a propriedade nem o sucesso dos negócios, nem mesmo os filhos maravilhosos que criamos, ele disse lentamente. É a prova de que o amor pode florescer em qualquer estação, em qualquer circunstância, quando as pessoas têm coragem de escolhê-lo. Ayanna assentiu, pensando em todas as vidas que haviam mudado, todas as barreiras que haviam sido quebradas,
Todos os preconceitos que haviam sido vencidos pelo simples ato de uma família escolher amar além das diferenças. El amor que floresce em inverno, ela murmurou, tiene las raíces mais profundas. E era verdade. O amor que havia nascido na tragédia, crescido na adversidade e florescido na aceitação, havia criado raízes tão profundas que sustentariam gerações futuras. Quando voltaram para casa, encontraram Rosa sentada na varanda, segurando uma boneca Apache que a Iana havia feito para ela. "Por que não estão dormindo, pequenina?" Samuel perguntou. "Estava esperando vocês voltarem", ela respondeu solene. "Queria ter certeza de que sempre voltam para casa." A Iana se ajoelhou ao lado da filha. "Sempre, menina. Este é nosso lar e família sempre volta para casa." Rosa sorriu e tomou as mãos dos dois. "Quando eu crescer, vou construir uma família igual à nossa." "Como assim, pequena?" Samuel perguntou. "Cheia de amor e diferente de todas as outras." E naquelas palavras simples de uma criança de 5 anos estava a promessa de que o legado continuaria, que o amor que havia florescido no inverno de 1872 continuaria a se espalhar, uma família de cada vez, um coração de cada vez, até que o mundo inteiro aprendesse que as diferenças não dividem, mas enriquecem quando escolhemos o amor sobre o medo. Samuel e a Iana carregaram Rosa para dentro, sabendo que haviam cumprido algo maior que seus sonhos mais ousados. Haviam provado que o amor verdadeiro não conhece fronteiras de raça, cultura ou tradição. Conhece apenas a escolha diária de ver beleza na diferença e construir pontes onde outros veem apenas abismos. No coração do Arizona, onde o deserto encontra as montanhas e onde o inverno dá lugar à primavera eterna, uma família havia provado que o amor é, sempre foi e sempre será a força mais poderosa do universo.